Ô, rapaz, olha quem tá aqui. Sou eu, nossa. Uau, meu Deus. Então, eu voltei aqui do canal Liperama e eu vou gravar literalmente o mesmo vídeo que eu gravei. Eu vou tirar o meu fone. Ai, foi mal. Eu vou gravar literalmente o mesmo vídeo que eu gravei uns dias atrás. Por quê? Primeiro, eu fui mandar o bendito pro software de edição. E o que aconteceu, eu acho que é porque eu gravei em formato MKV e nem o Sony Vegas, nem o Premiere que eu gravei, que eu baixei de forma absolutamente ilícita, o After Effects também, o CapCut. Eu baixei o CapCut aqui, mas eu não uso. Vamos refazer o do 0 a 10 Dragon Ball. Se você não sabe o que é o do 0 a 10, é basicamente aquele quadro lá da TNT Sports, que eles elencam, pegam um tema, e dentro desse tema tem diversas coisas e eles vão elencando de 0 a 10. O 10 é o melhor, ou o que melhor representa, né? No caso, o 10 é aqui, né? É porque eu estou gravando com a webcam e ela inverte as minhas mãos. O 10 seria aqui, que é a melhor coisa, o que mais representa o tema. E o 0 ou é a pior coisa ou é a pior coisa que representa o tema. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre saga de Dragon Ball de novo, bebê. Só pra falar, tá, ó. Eu peguei aqui uns mangás de Dragon Ball que eu tenho. Isso aqui não representa bosta nenhuma, tá, ó. Eu também tenho os do Super, eu tenho alguns, mas a minha coleção eu tive que vender por probleminhas financeiros. Mas não tem problema, filho. Por que isso aqui não representa nada? Porque é o seguinte, se você tiver dinheiro, se você for um cara endinheirado, se você simplesmente quiser comprar uma coleção de mangá só pra ter, não significa que você é fã, entende? Até porque você consegue ler pela internet. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, tá? Nesse intervalo eu reli Dragon Ball Super, uma releitura bem rápida. E a minha opinião, eu acho que mudou um pouco, sei. Então vamos lá, tô aqui no OBS, olha, olha a mágica. Uau, epa, rapaz, tamo aqui de novo no Photoshop. Vamos aqui colocar no Photoshop. Aqui, ó, legal. Vamos começar pela saga Pilaf, que é a primeira saga do Dragon Ball clássico. Inclusive eu tenho aqui o mangá, a primeira edição, que é maravilhosa, é perfeita, é incrível. O início dela é incrível também, ó. Espetacular. Assim como eu coloquei no outro vídeo, eu não lembro qual eu coloquei no outro vídeo, pra você ter noção como é que tá boa a minha memória. Eu vou colocar ela no 5, vou começar com ela no 5. Ela vai ser meio que um ponto de partida, eu já falei, Dragon Ball clássico pra mim não tem saga ruim, tá? Principalmente no mangá, não tem saga ruim. Eu acho que essa saga aqui é muito melhor, um cara que não gosta muito de Dragon Ball começar a acompanhá-la no mangá. Basicamente, ela é uma excelente porta de entrada para Dragon Ball. Você não gosta de Dragon Ball, fala, não gosta de anime de lutinha, de mangá de lutinha, lê o primeiro capítulo de Dragon Ball, vou ficar aqui pra vocês, ó. Extremamente divertido, principalmente esse primeiro volume aqui. Esse primeiro volume ele vai até a metade da saga Pilaf. A saga Pilaf ela abrange parte dos 2 primeiros volumes. E aqui você primeiro tem um espírito de aventura, essa parte aqui é extremamente aventuresca, tem um espírito de comédia de Dragon Ball. Eu não acho essa saga aqui a mais engraçada de todas, a mais engraçada eu já falei no outro vídeo que vai vir mais pra frente, mas tem pontos de comédias, tem pontos muito bons. Você sente um pouco também de Dr. Slump aqui. Dr. Slump era um mangá do Akira Toriyama, foi um dos mangás mais vendidos dos anos 80, do início dos anos 80, pra você ter uma noção. Quando o Akira Toriyama começou a fazer Dragon Ball, ele já era experiente no mundo dos mangás. Você tem, obviamente, a introdução do nosso querido Son Goku, e ele pequenininho aqui, ele é muito carismático, ele segura as sagas. Eu acho que só a personalidade dele é maravilhosa. Você tem a implementação de uma das principais personagens femininas da história dos mangás, que é a Bulma. Só uma observação, se às vezes eu ficar olhando pra cá, ó, pra cá, pra baixo, é porque eu tô olhando pro 0 a 10, se eu olhar pra cá, ó, pra cá assim, ó, é porque eu tô olhando pro quadradinho da saga, e se eu olhar pra cá, é porque é onde está a minha cara aqui, ó, você tá entendendo? Beleza? Então vamos lá, já tô me alongando demais. E outra coisa, aqui também tem a primeira transformação do Goku, que ele se transforma em Ozaru. Por que eu não coloco ela mais pra frente? Porque o Pilaf, eu não sou muito fã do Pilaf, nem da gangue do Pilaf. Sendo bem sincero, eu acho que ele cumpre a função dele de uma forma boa aqui na história. Também tem a primeira aparição do Shenlong. O Shenlong aparece de forma bem imponente. E tem um dos personagens mais legais do Dragon Ball clássico, que é o Long, que depois ele é completamente abandonado. Mas eu acho o Long um personagem muito bacana. Você tem o Pual também, você tem o Yantia. Então eu vou colocar essa saga aqui num 5. Ou eu posso começar, não vou colocar num 6, não, vou colocar num 5 aqui, vamos. A próxima saga, que é a saga do 21º torneio de artes marciais, eu vou colocar ela
no 6. O ideal mesmo era ter mais de uma pessoa aqui comigo pra gente debater, tá? Onde nós colocaríamos essa saga. Por que eu vou colocar ela no 6? Ela é uma saga muito divertida de ler. Todas as sagas de Dragon Ball clássico pra mim são muito divertidas de se ler, tá? Isso é muito importante. É como ele é um mangá um pouco que tem muito da comédia, então acho que tem que ser divertido pra se você ler. E é muito divertida todas as sagas, por isso que Dragon Ball clássico pra muitas pessoas é inclusive a melhor parte de Dragon Ball. Não é raro você encontrar um leitor de Dragon Ball, um cara que gosta muito de Dragon Ball, que fala que pra ele a melhor parte do mangá inteiro é a parte clássica. Essa saga aqui, o Mestre Kami ele já tinha aparecido na primeira saga, na busca das esferas. Uma das esferas estava com o Mestre Kami e ele dá, se não me falha a memória, não apenas a nuvem voadora pro Goku. É só ler, filho, é só pegar aqui e ler, ó. Cadê o Mestre Kami? É só o Mestre Kami, rapaz, até do... aqui, ó. Exatamente, o Mestre Kami, ele dá o bastão mágico pro Goku, se não me falha a memória, e ele também dá a nuvem voadora, que vai acompanhar o Goku até o final do Dragon Ball Clássico. E a nuvem voadora é um dos ícones, né, de Dragon Ball, é muito bacana. Na verdade, já vai até o final de Dragon Ball, a nuvem voadora, né? Até a saga do Majin Buu com o Gohan. Tem o Kuririn. O Kuririn, ele aparece pela primeira vez aqui nessa saga, o melhor amigo do Goku. Também tem, vamos lá, tem os ensinamentos do Mestre Kami. O Mestre Kami aqui, nessa parte aqui, não é nem mais... o melhor ensinamento que ele passa pro Goku e pro Kuririn não é nem o ensinamento da questão física da luta, mas é um ensinamento pra vida, principalmente no final do torneio. Essa saga aqui, basicamente ela tem dois arcos. O primeiro arco, que é o arco de treinamento, e o segundo arco, que é o arco do torneio. O torneio, o Goku perde pro Jack Chun, que é o Mestre Kami disfarçado. E é muito importante o Goku perder, porque o Mestre Kami ele quer transmitir uma mensagem para os seus discípulos de que é necessário que eles percam, que sempre vai ter alguém mais forte que eles não podem ficar acomodados. Se eles ficarem acomodados, eles não vão evoluir, ou eles podem até deixar o sucesso subir pela cabeça, e eles acabarem ficando pessoas arrogantes, beleza? Eu vou colocar ela aqui no 6, também tem o Mestre Kami simplesmente mandando um rá na lua. A saga Red Ribbon, eu vou segurar ela pro 10, eu já falei que ela é a minha saga favorita de todo o Dragon Ball, pra mim ela sintetiza tudo de legal que eu gosto em Dragon Ball. Ela tem a parte da aventura, ela tem boas lutas, ela tem uma comédia muito boa. Pra mim a parte mais engraçada de todo Dragon Ball é a parte da Red Ribbon. E ela tem vilões icônicos. Aí você vai falar, pô, o General Blue é um vilão icônico se comparado com os que vão vir na obra? Eu digo que sim. Por exemplo, a saga da Red Ribbon, ele é um vilão bem icônico e ele é engraçado, né? E a Bulma tenta seduzir o General Blue, mas ele é gay, então ele não cai nos encantos da Bulma. Você tem muita coisa bacana aqui. O primeiro arco dessa saga, que é o arco da Torre Músculo, eu acho ele maravilhoso. Eu gosto do Goku lutando num cenário de neve, invadindo uma torre. Ele faz amizade com o Android 8, que é um personagem que, embora apareça pouco na obra, é um personagem muito legal, que você acaba gostando. Ele é um personagem muito puro, muito bondoso. Você tem um dos melhores vilões, que embora apareça de uma forma muito curta, ele é muito engraçado, ele é muito icônico, ele faz umas coisas que deixam você, pô, pelo amor de Deus, que é o Tal Pai Pai. Tal Pai Pai, ele aparece matando o General Blue na linguada, ele chega e afunda essa parte aqui, ó, do General Blue. Inclusive eu tenho também essa edição, ó, o Tal Pai Pai dando uma linguada no General Blue. Tem o Goku treinando com o Mestre Karin, você tem a Torre Karin, você tem um personagem que ele aparece pouco, mas eu gosto bastante, que é o índiozinho, o Upa. Você tem a morte do pai do Upa, que não é muito triste, mas é bem trágica, né, no contexto da obra naquele momento. E você tem, por exemplo, cara, você tem a invasão do Goku na Red Ribbon. Ele faz um massacre, ele massacra milhares, sei lá, centenas ou milhares de soldados da Red Ribbon. E você tem, como eu falei, a dose do humor, né? Porque a Red Ribbon ela quer juntar as 7 esferas pra deixar simplesmente o General Red mais alto. Só que ele não fala esse objetivo pra ninguém. A partir do momento que o Black ele descobre, ele mata o Red e aí ele toma o controle da Red Ribbon pra ele. Ele ainda tenta chamar o Goku pra trabalhar com eles, mas o Goku não se interessa e simplesmente destrói o cara.
Como, cara, eu não quero me estender mais do que eu me estendi naquele outro vídeo. Então, por esses motivos, eu coloco na 10. E pra mim, eu não tem página ruim, tá? Nesse arco aqui. Todas as páginas são boas. Tem o Goku visitando a Bulma pela primeira vez. Tem a primeira aparição do pai e da mãe da Bulma. Saga da Vovó Uranai, eu vou colocar... Eu tinha colocado ela mais pra frente, mas eu vou colocar ela aqui no 4. Por quê? Porque pra muita gente nem lembra que essa saga aqui é uma saga, mas ela basicamente... Ela existe porque eles precisam descobrir a localização de uma esfera do dragão que tá em posse do Pilaf pra poder ressuscitar o pai do Upa. Tem lutas muito bacanas, você tem alguns personagens que aparecem de uma forma bem curta, mas inclusive eles fazem aparição no Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, como o Drácula Man, como o Diabo. O Diabo, inclusive, que tem umas técnicas mais apelonas da obra, porque ele simplesmente destrói. Se você tiver uma maldade no coração, ele simplesmente vai destruir. Se pegar o ataque, destrói. Mas eu vou colocar na 4. Você tem um momento mais impactante pro Akira Toriyama, segundo o Akira Toriyama, pra obra, que é o reencontro do Goku com o Gohan. Muita gente, inclusive, eu falei isso no outro vídeo, se pergunta por que o Goku não revive o Gohan. Primeiro que ele é velho, tem a possibilidade de você reviver o velho e daqui a um mês ele morrer de velhice. E porque ele disse que tá feliz no outro mundo, tem mulheres muito bonitas. Tem a primeira aparição da Vovó Uranai, que é a irmã do Mestre Kami. O Son Gohan morto, ele volta morto pra... Quando ele volta morto pra Terra, querendo ou não, é a primeira aparição de alguém do outro mundo. No mundo de Dragon Ball. O outro mundo que depois vai ser mais bem elaborado numa saga que vai vir. Mas por isso eu vou colocar no 4. Eu não acho que tem tanta coisa pra falar. É uma boa saga. Você tem um dos momentos que eu mais acho engraçado, que é o Upa e o Pual derrotando o Drácula. Que o Upa, ele faz uma cruz com o corpo dele. Aí o Drácula fala, o que é isso? Aí ele fala, você é um vampiro, você tem medo de cruz. Aí ele vira um morcego, sai voando, o Pual vira uma luva e pau! Dá um tapaço no Drácula. A saga do Tenshinhan, mais conhecida como a 22º torneio de artes marciais. Eu vou colocá-la juntamente com o... Será que eu coloco ela no 7? Ela é uma preparação bem bacana pra saga que vai vir. Ela é curta também. Tem um time skip de 3 anos, o Goku ele vai treinar sozinho por 3 anos. O principal treinamento do Goku na realidade é ele perder o ponto fraco principal dele, que é o rabo, né? Os Saiyajins, eles têm um ponto fraco, que é o rabo. Se você segura o rabo deles, eles ficam basicamente fracos, eles não são bem treinados. No caso, os inimigos se aproveitavam, quando eles descobriam, eles se aproveitavam desse ponto fraco do Goku e deixavam o Goku basicamente inutilizado. Eu vou colocar no 7 porque, primeiro, tem a primeira aparição do Tenshinhan, do Caos, que são personagens que vão seguir pra obra. Eu não coloco muito pra frente, por quê? Porque eu acho que, na verdade, eu vou colocar ela no 6 também. Não, eu vou colocar ela no 7. Vou deixar ela no 7, sim. Porque nós já tivemos um outro torneio, não tem aquela coisa de, nossa, uma novidade, um torneio novo. De ser um torneio, como, por exemplo, tem na primeira saga. Você tem lutas muito boas, você tem a luta do Tenshinhan contra o Jack Chun, eu acho muito boa. Do Caos contra o Kuririn é uma luta boa. Do Goku contra o Kuririn é uma luta boa. E a luta final do arco, que é a Tenshinhan e o Goku, que novamente o Goku perde, e aí o Mestre Kami basicamente termina a mensagem que ele quer passar pro Goku, só que ele passa pro Tenshinhan. E o Tenshinhan, ele para de seguir o Mestre Tsuru, que é basicamente um assassino. Ele foi criado juntamente com o Mestre Kami no que diz respeito a ser ensinado a lutar pelo Mestre Mutaito, mas os dois seguiram caminhos completamente diferentes. O Tsuru, ele virou um assassino. Inclusive o tal Pai Pai, ele é irmão do Tsuru. E o Mestre Kami não, o Mestre Kami seguiu um caminho completamente diferente. É bem bacana esse arco, por isso que eu vou deixar ele no 7. E o final do arco dá a entrada pro arco do Piccolo Daimao, que eu vou colocar aqui no 8. Antes eu achava que o arco do Piccolo Daimao era o melhor arco do Dragon Ball clássico. Depois eu mudei, tá? Essa opinião. Eu não acho mais que o arco do Piccolo Daimao é o melhor arco do Dragon Ball clássico, porque eu acho que é o arco da Red Ribbon. Mas, primeiramente, eu esqueci de procurar o nome do editor, tá? Lá da Shonen Jump, que ele é muito importante. Mas ele, basicamente, ele deu um toque pro Akira Toriyama. Ele falou para o Akira Toriyama criar um vilão, de fato, imponente pra obra. Um vilão que é maligno, que é maldoso. E aí o Akira Toriyama foi lá e simplesmente criou o Piccolo Daimao, que é um vilão muito, muito bom. Ele tem 2 fases. A fase dele velho e a fase dele novo. Ele mata o Shenlong, pra você ter uma noção. No vídeo lá que eu fiz do 0 a 10 eu falei que ele matava o Tenshinhan, mas não é o Tenshinhan, né? Eu falei sem querer, eu ia falar que ele mata o Mestre, que o Mestre Kami morre na luta contra ele, o Caos morre na luta contra ele. Ele tem os filhos dele que matam, por exemplo, o Kuririn e vão matando
os lutadores do torneio de artes marciais. Eu acho que é uma saga muito bacana. Você tem a primeira aparição do Yajirobe, que você até acha que o Yajirobe vai ser um personagem mais importante pra Dragon Ball. Ele é um personagem extremamente forte. Você tem o Goku se zangando pela primeira vez, a nuvem voadora sendo destruída. Você tem basicamente o Piccolo conseguindo o objetivo dele, que é a juventude. Eu tô pensando aqui se eu coloco até ele um pouco mais pra frente, porque eu gosto bastante de verdade dessa saga. É uma saga curta, ela é mais curta ainda que a saga da Red Ribbon, mas ela é muito, muito legal e ela é extremamente importante pra Dragon Ball, porque ela marca basicamente uma mudança de tonalidade. A partir daqui, o Dragon Ball ele se torna uma obra mais séria. Sim, tem comédia, mas essa saga aqui, por exemplo, não tem quase nada de comédia se comparado com as outras sagas, entendeu? Ela é uma saga muito mais séria. O Piccolo Daimao, ele é um excelente vilão, principalmente quando ele se torna mais jovem. Ele domina o mundo e ele vai destruir a cidade da Bulma, e o Goku ele chega no momento exato pra conseguir salvar a vida do Ten Shinhan. Por isso que eu acho que o 8 tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Vamos agora para a Saga Piccolo Jr. A Saga Piccolo Jr., eu vou colocar ela no 7 dessa vez, tá? Eu pensei melhor, ela não é tão boa quanto a saga do Piccolo Daimao, mas ela é o melhor, ela é a saga, questão de torneio, ela é o melhor torneio do Dragon Ball clássico, também é conhecido como a saga do 23º torneio. Primeiro que você tem a primeira aparição do Piccolo Jr., que é o Piccolo que nós conhecemos. Aqui tem a primeira aparição, o primeiro indício que o Piccolo e o Kami-sama eles são alienígenas, porque eles conversam em uma outra língua durante o confronto deles no torneio. Você tem a Tite pedindo o Goku, né, pedindo a Tite em casamento no torneio. Você tem lutas muito boas e uma excelente luta final. E ele tem, mano, tem por exemplo o famoso quadro, né, do Piccolo dando o Goku dando um socão no Piccolo, que um monte de gente gosta de fazer meme com essa imagem. Vou colocar no 7, eu acho que ele termina Dragon Ball clássico de uma forma muito boa. A saga dos Saiyajins é uma saga que eu já falei que é muito subestimada, mas ela vai para o... Eu vou colocar ela acima por enquanto aqui da saga do Piccolo Daimao. Ela traz uma mudança completa em Dragon Ball. Muita gente fala que aqui que a Dragon Ball tem uma mudança de chave, mas eu já falei que pra mim é na saga do Piccolo Daimao. Ela tem a implementação, obviamente, dos Saiyajins. No anime, Goku ele é confirmado como um alien na saga da Red Ribbon, mas no mangá não tem isso, tá? Aqui tem a revelação que o Goku é um Saiyajin. Você tem a primeira aparição do Vegeta, que é um excelente vilão aqui nessa saga. O Nappa, por exemplo, que é um cara bem subestimado, que ele faz o zaralho nessa saga aqui. As lutas são muito, muito bacanas. Você tem a morte dos guerreiros Z, só fica vivo basicamente o Kuririn e o Yajirobe. Você tem a redenção do Piccolo, que é o antigo vilão. Você tem a morte do Kami-sama. Você tem, eu acho, uma das principais coisas dessa saga, que é a revelação do outro mundo. O caminho da serpente, o Goku correndo o caminho da serpente. O treino com o Sr. Kaiô e o Sr. Kaiô em si. Essa saga aqui, eu acho que ela é a saga que mais introduz elementos em Dragon Ball na fase Z. Por isso que eu gosto muito dela, e ela também, de fato, ela é uma saga muito bacana de se ler, tá bom? Ela é muito... Ela basicamente não tem enrolação, você vai lendo capítulo por capítulo, você vai passando, você vai ficando, caraca, velho, caraca, mano. Você fica indignado, você fica tenso porque o Goku não chega, e enquanto isso os guerreiros Z vão morrendo. É muito bacana, essa saga de fato é muito bacana. E eu já falei que tem a minha luta favorita, que é do Goku, Kuririn, Gohan e Yajirobe contra o Vegeta. Pra mim essa luta é espetacular, e por isso que eu coloco essa saga no 8. E agora a saga Frieza? Eu vou novamente colocá-la aqui na região do 10. Por quê? Porque ela basicamente é um dos finais que poderia... Ela é uma saga que poderia ser o final de Dragon Ball. Ela finalizaria Dragon Ball de uma forma perfeita. Você tem o vilão que matou basicamente os Saiyajins, que é a saga do Goku. Embora o Goku nunca se importasse com isso, né? Porque o Goku ele cresceu como um terráqueo. Mas você tem o vilão que é o Imperador do Universo, um dos vilões mais icônicos da história dos mangás e dos animes. Ele é um vilão... O Freeza é um vilão muito bom. Ele é um vilão muito carismático. Aquele jeito dele de ser, de ser educado, mas ao mesmo tempo de ser um psicopata, é completamente incrível. Eu gosto do fato dela serem na Namekusei, que é em outro planeta. Você tem a motivação deles irem para Namekusei, é uma motivação extremamente válida, que é você reviver você reviver aqueles que morreram na mão dos Saiyajins. Você tem vilões bacanas, eu gosto dos vilões dessa saga. Eu acho que, por exemplo, as lutas contra o Zarbon, contra o Dodoria, contra as forças especiais Ginyu são muito boas. A tensão de você ver os Namekusei serem basicamente torturados e mortos pelo exército do Freeza e pelo Vegeta também te deixa muito tenso. Você fica tenso porque você vê que a qualquer momento, por exemplo, o Gohan ou o Kuririn, eles podem acabar morrendo. E o Goku, ele fica basicamente fora do arco até a metade dele.
Só que ele, basicamente, o Goku ele não faz falta pro arco. Ele não faz falta, né, na trama principal, porque ele aparece treinando e indo até Namekusei. Você tem aqui a principal transformação da história dos mangás e dos animes, que é o Super Saiyajin 1. Você tem uma excelente luta do Goku contra o Freeza, o Vegeta morrendo. O Vegeta nesse arco aqui, ele é espetacular, ele é um dos melhores personagens, porque ele age como um anti-herói. É muito, muito bom esse arco Freeza. Eu não tenho o que complementar o que já foi complementado pra ele, o que já foi discutido dele. Por isso que eu vou colocar ele no 10 por enquanto. A saga do Garlic Jr. eu coloquei porque eu acho ela uma saga bacaninha, confesso. Por isso que eu vou deixar ela aqui no 3. Por que eu acho ela uma saga bacaninha? Ela não é canônica, até ela é filler. Porque, cara, você tem uma coisa bacana, né, que envolve o Kami-sama. Ele faz uma preparação, né, pra uma coisa importante que vai acontecer na Saga do Céu, que é a junção do Piccolo com o Kami-sama, a fusão. Você tem o Goku tá em Ardra treinando, ninguém sabe que ele tá lá treinando. E quem sustenta essa saga é o Gohan, o Kuririn e o Piccolo. E eu gosto disso, eu acho que ela tem um humor bacana, os episódios são divertidos, são bacanas de assistir. Por que eu não coloco mais pra frente? Não é apenas porque ela é uma saga filler, tá? Mas é porque ela não é uma saga que vai te deixar empolgado, vai te deixar tenso. Não, ela é uma saga divertida de se assistir de fato. Por isso que eu vou colocar ela aqui na 3. Por que, por exemplo, se ela é divertida, você não vai colocar na frente, por exemplo, da saga do Pilaf, que também você falou que é divertido? Porque ela tem alguns elementos que você sabe, que você parece que você assiste e você fala, putz, isso aqui é muito clichê. Esses vilões aqui secundários não são vilões muito, muito bons. Eles podem até, sabe, eles são quebra-galho assim, mas não são vilões muito, muito bons. A Saga do Céu, meu amigo, vou colocar aqui no 10zinho, né? Pra muita gente, a Saga do Céu é a melhor saga de Dragon Ball. Não era nem pra existir, era pra Dragon Ball, segundo muitas pessoas, terminar aqui na Saga do Freeza. Mas a Saga do Céu, ela existiu e graças a Deus que ela existiu, porque o Céu, ele é um excelente vilão. A Saga do Céu ela é dividida em alguns arcos, pode-se considerar até mesmo que são duas sagas separadas, a Saga dos Androides e depois a Saga do Céu. Eu considero só uma, a Saga Céu. A tensão dos androides virem para despertarem, são androides extremamente poderosos. É muito boa, esse arco dos androides é um arco muito bom. Você fica tenso porque você vê que os guerreiros Z, mesmo com, por exemplo, o Vegeta com o Super Saiyajin, ele não consegue derrotar a androide número 18. Você fica tenso, por exemplo, porque você acha que os androides eles não vão ser uma ameaça muito grande, porque os guerreiros eles treinam por 3 anos, mas mesmo assim eles se mostram uma ameaça muito grande para a Terra e para a vida dos nossos protagonistas. O Goku, ele de novo, ele fica fora da saga basicamente até... Ele fica 3/4 basicamente fora da saga, né? Ele só vai enfrentar mesmo, o Goku tem 2 lutas nesse arco, que é nessa saga, que é a luta contra o Android 19, que é quando a doença do coração dele... Ataca-o é complicado, mas tudo bem. E a luta contra o Cell, que ela é muito, muito, muito boa. É uma das melhores lutas do mangá de Dragon Ball e do anime de Dragon Ball, a luta contra o Cell. Você tem aqui o Gohan. O Gohan tá no seu auge, tá na melhor fase do Gohan disparado. A transformação do Super Saiyajin 2 é muito, muito boa. Não é tão boa, tá, quanto a do Super Saiyajin 1 na saga do Freeza. Mas ela é construída, né? Você vê que nessa saga aqui, os Guerreiros Z... eles tentam superar o Super Saiyajin convencional. É a saga inteira eles tentando superar. E você tem o Vegeta com Ultra... Você tem o Super Vegeta, você tem o Ultra Trunks, que é um Trunks extremamente musculoso. Mesmo assim, eles não conseguem derrotar o Cell na forma perfeita. Uma das melhores cenas de Dragon Ball pra mim, que é a primeira aparição do Cell, que é uma tensão completa. Você vê cidades sendo destruídas, o anime e o mangá eles conseguem... Mas o anime ele consegue fazer isso de uma forma muito melhor. Consegue te passar a tensão dos seres humanos sendo mortos por uma criatura aleatória. E você já está tenso porque você não sabe como os guerreiros vão derrotar os androides que foram construídos para matar o Goku. Pra mim essa saga aqui, ela é espetacular. Nenhuma saga de Dragon Ball, ela é perfeita, tá? Menos a saga da Red Ribbon pra mim, por isso eu vou colocar ela aqui. Depois, só que eu vou deixar apenas uma saga no 10. Se eu mudar de opinião, eu desço, tá bom? Não, eu não tenho problema com opinião. E a saga do Buu, eu vou colocar ela no 8. Antes eu tinha colocado ela pra baixo, mas eu vou colocar ela no 8, tá? Cara, eu não sei se ela é a melhor que a saga do Piccolo Daimao. Pra mim, dentre as 4 sagas de Dragon Ball, o Z...
ela é a pior, mas ela não é ruim. Ela tem um arco que é espetacular, que é o arco dentre o 25º torneio de artes marciais até a morte do Vegeta. Quando o Vegeta ele vira o Majin Vegeta. Essa parte, se bobear, no anime, ela pode ser... Eu acho que talvez ela seja até a melhor parte de Dragon Ball em si. Ela é muito, muito, muito boa. O Majin Buu, ele é um vilão icônico, mas ele não é tão bom quanto os outros vilões. No caso, ele gordinho. Depois, quando ele vira o Super Buu, eu acho que ele fica bem melhor. Você tem aqui a implementação da fusão. Você tem o Gohan adulto. Adulto não, né? Que ele tem 16 anos, né? Mas o Gohan crescendo. Você tem o Goten e o Trunks, que são dois personagens muito carismáticos. O Super Saiyajin 3, que pra mim ele é abaixo dos outros dois Super Saiyajins. Como eu falei, você tem a implementação do mundo superior, que é o mundo dos Supremos Senhores Kaiô. Eu acho que foi um erro, tá? Eu acho que foi um erro isso. Eu acredito que o Akira Toriyama, ele deveria ter trabalhado, por exemplo, aventuras em outras galáxias, porque o Supremo... A galáxia que se passa Dragon Ball Z é a galáxia do norte. Eu acho que você deveria implementar outras ameaças em outras galáxias e depois escalonar para uma coisa de fato universal. Mas a saga do Buu, ela é uma boa saga, embora ela tem o arco do Kid Buu, você sente que é um arco meio enrolado, que não precisava existir. No mangá não é tão ruim assim, tá? Não é que seja ruim, mas você percebe que parece que eles estão dando uma enroladinha. Inclusive eu tenho a última edição aqui de Dragon Ball. Aqui, ó. Inclusive, ó, o primeiro capítulo da última edição de Dragon Ball é o Vegito aparecendo. Na verdade, o arco do Kid Buu aqui no mangá, ele é extremamente curto, sabe? No anime que eles dão uma penteada, não uma penteada, né? Eles dão uma enrolada. Mas não é ruim, por isso que eu vou colocar ele no 8. E no outro vídeo eu fui extremamente injusto com a saga do Majin Buu. Ela é a saga que as pessoas mais assistiram aqui no Brasil, porque se passava na TV Globinho. E é extremamente icônica, já estamos com 30 minutos, não tem problema. Eu vou agilizar isso aqui pra terminar tudo em 25 minutos. Mentira, se for 1 hora de gravação não me importa. Agora vamos lá pra saga do Dragon Ball Daima. Cara, eu vou colocar a saga do Dragon Ball Daima aqui junto com a saga do Garlic Jr. Eu acho que ela tem ideias muito boas, foi o único projeto do Akira Toriyama. Novamente, eu já falei no outro vídeo, mas eu coloquei o Dragon Ball Daima como uma saga porque é muito curtinho, tá? Por que eu coloquei aqui no 3? Olha, primeiro, eu acho que a ideia de você transformar todo mundo em criança é uma forma de você emular um pouco o que foi feito lá no Dragon Ball Clássico. Mas, o Dragon Ball Clássico tem uma série de fatores que fizeram esse mangá ser muito bom, a fase clássica de Dragon Ball. E essas coisas não acontecem aqui no Dragon Ball Daima. Eles tentam emular um espírito de aventura, que eu acho que é um ponto pro Dragon Ball Daima. Eu gosto de alguns episódios, tá? Não vou mentir. Mas eu não sinto nenhuma ameaça dos vilões de Dragon Ball Daima. Os vilões de Dragon Ball Daima não são interessantes. Eu gosto das explicações, eles explicando de onde vieram os Kaioshins, de onde vieram os Namekuseidins, que pra mim não precisava ter explicado, porque pra mim o Namekuseidin era só a raça do outro planeta lá que... Eu não lembro se na verdade o Nameku... não, perdão, eu errei. Os Namekuseidins, eles eram de Namekusei, aí teve um cataclisma global. Na minha cabeça, por algum motivo, eu não sei porque minha cabeça falava que eles eram de outro planeta, depois eles foram pra Namekusei. Eu não sei porque minha cabeça falou isso pra mim, mas tudo bem. A explicação dos Namekuseidins, eu não gosto muito de fato de... tem esfera do dragão lá no outro mundo, novamente. Aqui tá uma banalização das esferas do dragão, parece. Eu sei que o nome do mangá é Esfera do Dragão, mas eu acho que elas poderiam ser trabalhadas de uma forma melhor. A animação ela é muito boa, tá? Isso eu não posso negar. A animação do Dragon Ball Daima ela é muito boa. Você tem o Super Saiyajin 4 aqui, mas o Super Saiyajin 4 aqui não é muito legal, tá? Não gosto muito da implementação. Não, todo mundo comentou na internet, assim, todo mundo comentou porque é Dragon Ball, porque é uma transformação, porque é canônico. Eu não sei se Dragon Ball Daima é canônico, mas se for, nós temos a canonização do Super Saiyajin 4, mas eu acho que a forma que ele apareceu é muito diferente da forma que o Dragon Ball GT fez. Você tem personagens, eu gosto de você implementar novos personagens, como o Glório, como aquela menininha lá que é filha do rei. Da primeira camada, né, do Makai, do Reino dos Demônios.
Mas eu não acho que a dinâmica dos protagonistas seja muito bacana. Eu gosto da tentativa, tá bom? Isso aí eu vou falar, eu gosto da tentativa de ter uma dinâmica diferente, mas eu não acho que tenha sido feita de uma forma muito boa. Por isso que eu vou colocar aqui no 3. Eu acho que as piadas do Dragon Ball Daima não são muito engraçadas. As lutas, elas não são muito boas, mas a animação das lutas, ela é muito... A animação é muito boa, tá? Isso aqui não posso reclamar. Por isso que eu vou colocar aqui no 3. Eu já fui assistir com a cabeça de que seria uma coisa mais de aventurinha, mais bestinha, tá bom? Mas mesmo assim eu não gostei muito. Agora vamos falar da porcaria, né? Porque isso aqui não... Cara, Dragon Ball GT. Isso aqui ó, vai estrear 11 aqui, ó. Por quê? Porque não... Aquilo que eu falei Dragon Ball Daima foi uma tentativa... Eles tentaram fazer lá nos anos 90. Vamos voltar um pouco para Dragon Ball clássico, mas vamos tirar o carisma completamente dos personagens e vamos criar personagens sem carisma. E além deles serem sem carisma, eles são personagens chatos, tipo a Pan e o Gil. O Gil não é nem tão chato assim quanto a Pan. O que incomoda no Gil é... Do nada ele fica... Que é só, mano, o seu ouvido dói, meu irmão, o seu ouvido dói. Mas, o que essa saga da aventura espacial tem de boa? A animação e os cenários. A Toei caprichou. Mas não é legal de se assistir. É chato. O primeiro episódio de Dragon Ball GT é bom. A ideia do Goku voltar a ser criança, eu não vou falar que é ruim, mas a personalidade do Goku não é legal. Não, na verdade eu minto. Eu não acho que não seja legal, mas parece que não condiz com o Goku que a gente tinha acabado de acompanhar na saga Buu. Mas é uma personalidade melhor do que a Goku no Dragon Ball Daima. E principalmente no Dragon Ball Super, que depois a gente vai falar. Por isso que vai no 1 aqui. É completamente desinteressante. E a saga do Baby, meu irmão, eu vou colocar ela aqui no 6. Por quê? Porque é uma saga com uma ideia muito boa. O Dragon Ball GT, as ideias das sagas do Dragon Ball GT são ideias muito boas. Principalmente a última saga que daqui a pouco vai vir. Mas a saga do Baby é muito boa, de verdade. Você tem o Super Saiyajin 4, que pra muita gente é a melhor transformação dos animes no que diz respeito a design. A história da saga é bacana, não é chata de se acompanhar, é legal de se acompanhar. A animação é uma boa animação, não é perfeita, tá? Mas é uma animação bacana, é uma animação legal. A trilha sonora, tá, do Dragon Ball GT, pra mim, ela é espetacular. Tudo que... As partes técnicas de abertura, aquela Way Cat, né, que é aquela animaçãozinha que aparece na metade do episódio pra ir pro intervalo e pra voltar pro intervalo, pra mim é muito bacana aquela animação. O encerramento é muito bom. O que peca, né, a parte principal, né, que é a história, que é o roteiro, que é o desenvolvimento. E infelizmente não é tão bom assim quanto as outras sagas. Mas eu não acho uma saga ruim, eu acho que o Baby é um vilão muito bacana. A ideia por trás do Baby é uma ideia muito bacana. Do Super Saiyajin 4 também. E eu vou colocar ela na 6, não vou me estender muito. E o Super 17 vai pra 2, porque você é ruim, hein, meu irmão. Meu irmão, você é ruim, você é um vilão ruim, você é um vilão bunda. O Super 17 ele é um vilão ruim, a saga dele não é uma saga legal de se acompanhar. É uma saga que te deixa animado porque a ideia é até bacana. Mas você vê o doutor, que eu esqueci o nome novamente, lá do Dragon Ball GT. Ele cria junto com na verdade o Dr. Gera, ele cria o 17 lá no inferno. E aí eles vão fazer uma fusão com o 17 do nosso mundo. Vai criar o Super 17. O Super 17 é o principal androide mais brabo do Dr. Makigera. Não precisava, meu amigo, não precisava, porque o Cell já é um personagem muito bom. O Cell já... O conceito do Cell já é um conceito maravilhoso para Dragon Ball. Não precisava disso. Aparece o Cell e o Freeza lutando contra o Goku e a luta é uma porcaria. Eu vou colocar aqui no 2, não vou me estender muito. A saga dos dragões malignos eu também vou colocar no 2, tá? Só que eu acho que ela é melhor do que a saga do 17. Por quê? Porque eu acho que ela tem um final bom. E o Omega Shenlong, ele é um vilão bacana. Ele é um vilão bem melhor que o Super 17. A ideia por trás dessa saga é uma ideia muito boa. Os seres humanos, eles usaram as esferas do dragão de uma forma demasiada.
eles não esperaram basicamente elas recarregarem direito, né? Elas serem purificadas. Eles usavam de forma demasiada por causa do... Porque a Bulma, ela criou o radar do dragão. E os seres humanos, através do radar do dragão, né? Principalmente a Bulma e os nossos protagonistas, conseguiam identificar e achar as esferas do dragão de uma forma muito rápida. Uma forma que elas não tinham sido feitas para serem achadas, né? O que é engraçado, né? Porque eles têm contato direto com a pessoa que fez. A pessoa que criou, né? As esferas. Mas por que ela vai pro 2? Porque ela não é uma saga bacana no desenvolvimento dela. Pô, mano, os dragões, eles são completamente desinteressantes. Tem 2 dragões que são bons, 4 estrelas e o 1 estrela. Pra muita gente, 4 estrelas não é bom, mas eu considero um bom personagem. A dinâmica aqui do Goku, Pan, Trunks, volta, que é completamente chata. A transformação do Vegeta em Super Saiyajin 4 é uma transformação ruim, tá bom? Eu acho que não condiz com o personagem do Vegeta se transformar em Super Saiyajin 4 através de uma máquina. A fusão do Gogeta eu gostava bastante quando eu era criança, tá? Quando eu assistia adolescente, né? Quando eu era adolescente. Por isso que vai pra 2. Agora a saga do Bills, o Dragon Ball Super. Aqui eu vou contar tanto o anime quanto o mangá, tá bom? Eu vou colocar ela num 5. Eu não vou... Acho que ela é uma forma bacana de se introduzir Dragon Ball. Não, eu não vou colocar ela no 5 não, tá? Vou colocar ela no 4. Porque eu acho que ela não introduz Dragon Ball tão bem quanto a saga Pilaf introduz... Dragon Ball Super tão bem quanto a saga Pilaf introduz o Dragon Ball clássico. E a saga Z introduz Dragon Ball Z, né? No caso do anime. Aqui você tem primeiro com o conceito do Super Saiyajin Deus, você tem o Bills, você tem o Whis, que vão seguir até o final de Dragon Ball Super. No mangá, na saga do Bills, tem a primeira aparição, por exemplo, do Champa e da Vados, ou seja, a primeira saga já introduz todo o multiverso. Uma coisa que Dragon Ball Super tem, que eu acho bacana, que é você já tenta basicamente criar cenários para outras sagas e outras histórias desde a primeira saga, né? Porque em Dragon Ball clássico, não, Dragon Ball Z, por exemplo, você tem isso, só que mais no anime. Só que, por exemplo, quando o Toriyama tava fazendo a saga dos Saiyajins, ele não pensou em Freeza, ele não pensou em Capitão Ginyu, entende? Aqui não, eu acho que aqui ele já pensou em sagas futuras, ele e o Toyotaro. Vou colocar aqui no 4, eu acho que a transformação do Super Saiyajin God, ela é uma transformação boa, tá bom? Ela é uma transformação legal. O design pra mim é muito simples, muito simplório. A luta do Goku contra o Bills é uma boa luta. Por isso eu vou colocar aqui no 4. Tá, mas eu vou colocar ela acima da saga da Vovó Uranai, tá bom? É porque eu não quero colocar a saga da Vovó Uranai perto ali dessas tranqueiras. Então eu vou colocar a saga do Bills aqui também. Opa, pera aí que eu fiz cagada. Pronto. Aqui é a porcaria máxima. Essa saga aqui é tão ruim que o mangá nem adaptou. Por isso que o mangá Dragon Ball Super é 1 milhão de vezes melhor. Nem adaptou essa bosta aqui. O Renascimento do Freeza é um filme. Acho que todo mundo sabe que ele é um filme basicamente que foi feito para promover a volta do Dragon Ball Super. O que precisava para esse filme? Eles falaram, mano, vamos voltar com o Freeza, que é o principal vilão. Vamos colocar transformação nova, que o povo gosta de transformação nova. Vamos colocar Goku e Vegeta lutando. E eu não gosto do filme, eu não gosto principalmente do anime, tá bom? O anime, ele adapta essa saga de uma forma muito porca. Se adaptar essa saga da mesma forma que o anime adaptou, não que o filme adaptou, ainda assim não seria uma saga boa. Eu acho que o Freeza, ele não tem uma personalidade bacana, que ele sempre teve em Dragon Ball Z, que fez ser o principal vilão da franquia para 90% das pessoas. Por isso que vai no 0. O exército do Freeza nessa saga aqui é um exército muito ruim. E no mangá, essa saga aqui, ela é adaptada como? Ela é adaptada basicamente em alguns quadros, se não me falha a memória, da saga do Goku Black. Eu não lembro se é da saga do Goku Black ou da saga do Torneio do Poder. Não, é da saga do Torneio do Poder. Porque eles vão explicando por que o Freeza tá no inferno. Por que o Freeza tá no inferno com a aparência tradicional e não, por exemplo, com a aparência do Mecha, do Freeza com as partes mecânicas. A saga do Torneio do Champa, no anime, vou colocar ela na mesma categoria da saga do Bills. A ideia é bem bacana, né? Um torneio entre guerreiros do universo 7 e do universo 6. Aqui no anime, aqui que é que a Vados, que o Champa entram.
Mas eu acho que os guerreiros do universo 6, eles são muito desinteressantes. Com exceção do Hit. No anime, o Hit ele é muito mais forte do que no mangá, tá? Não tem problema nenhum de aparecer um inimigo extremamente forte, principalmente em outro universo. Por quê? Porque o Goku ele é muito forte no universo 7, ele tem a história por que ele é tão forte. Então, um inimigo no universo 6, ele pode ter uma história do porquê ele é tão forte. Compreende? Eu gosto do Rito... Eu falo Rito, tá? Rito. Do Hit ele tem um poder referente a coisas do tempo. Ele tem um salto temporal. Na saga do Torneio do Poder, por exemplo, ele desenvolve um poder que ele consegue deixar o inimigo dele mais lento. É um poder até que lembra um pouco os poderes do Tenshinhan. A luta do Goku contra o Hit aqui é legal, só que aqui começa uma discrepância do anime pro mangá. E aqui começa, por exemplo, ter uma explicação do porquê que o Vegeta não conseguiu derrotar o Hit. Que é porque ele usou o Super Saiyajin Blue, mas a segunda vez que ele for usar o Super Saiyajin Blue ele despencou, tá? Ele é uma transformação que exige muito do corpo da pessoa. Então acabou despencando a força do Vegeta de uma transformação do Super Saiyajin Blue para outra. E aí ele ficou fraco e ele perdeu pro Hit, que faz tem um total sentido. O torneio do Champa no mangá, eu vou colocar ele um pouco acima, tá bom? Porque ele tem explicações extremamente importantes. Como, por exemplo, a explicação do poder do Super Saiyajin Blue. Ele faz mais sentido, tem mais lógica. O anime, ele tenta ser mais épico, tá? Com o Goku usando o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Isso é bem bacana. Mas, se você for seguir uma lógica de poder, que até mesmo Dragon Ball Z seguia, mesmo com incoerências Dragon Ball Z seguia, não tem lógica nenhuma o Hit não ter sido destroçado pelo Goku no anime. É mais épico que o mangá? É mais épico, tá bom? O anime do Dragon Ball Super, ele vai seguir uma linha que ele tenta ser mais épico de tudo que acontece no mangá, tá bom? O mangá ele não tenta ser épico. Tudo bem que o anime e o mangá eles são mídias diferentes. Você consegue fazer algo muito mais emocionante no anime do que no mangá, porque o anime tem trilha sonora, o anime é mais visual do que o mangá é preto e branco, é só texto, entendeu? Mas aqui basicamente a história segue quase a mesma, com exceção desse final aqui, que eu acho que é o final no mangá é melhor. A saga do Goku Black. Nossa, minha voz deu uma legalada aqui. Cara, eu vou ser sincero com vocês que a saga do Goku Black eu vou colocar ela num 5 no mangá, no anime. Ela tenta ser épica, ela tenta criar um vilão como o Goku Black, que é um vilão bacana no anime, só que ele tenta ser muito filósofo e acaba sendo chato pra mim, tá? Eu vou jogar já junto com o mangá, e no mangá eu vou jogar ela aqui pra... Eu vou jogar ela aqui pra 7. A saga do Goku Black no mangá é muito rápida, tá bom? Ela é extremamente rápida de se ler. Só que uma coisa bacana, não tem capítulo ruim, tá? A saga do Goku Black, pra mim, não tem capítulo ruim no mangá. O Goku Black no mangá ele é um vilão melhor que no anime. Tem muito mais lógica, tem muito mais explicação. O Vegeta, por exemplo, ele tem um papel completamente diferente na saga Black do anime pro mangá. O anime do Dragon Ball Super, ele basicamente estraga muita coisa no que diz respeito aos personagens como, por exemplo, o Vegeta. Ele estraga o Goku, tá? O Goku no anime, no mangá Dragon Ball Super, ele é um Goku muito mais infantilizado do que é no Dragon Ball Z. Eu acho que eles precisavam, né? Porque como o Goku ele já tava basicamente amadurecido, não, pra mim não tava completamente amadurecido, eles não quiseram tentar fazer o Goku amadurecer de outras formas ou passar por situações que tem que provar, que fizesse ele se provar. Não, basicamente eles regrediram o Goku em muitos casos. Uma das principais cenas que deixa o pessoal louco é quando o Goku ele olha pro Trunks e pra Mai e fala: nossa, vocês, o que é isso aí? O Vegeta fala: isso é um beijo? Você nunca beijou? Aí fala: pô, pelo amor de Deus. O Goku, na saga do Cell, no período de 10 dias, o Goku ele mete um filho na Tite, porra. Então, pelo amor de Deus, não tem lógica. Aqui você tem, eu acho que a introdução da fusão do Vegeta no anime é melhor. No mangá é muito curto, cara. É muito decepcionante a fusão do Vegeta no mangá. A fusão do Zama-Sugatai tem muito mais lógica no mangá, tá? Tudo na saga do Goku Black. Se você assiste o anime do Goku Black, você fica com umas perguntas na sua cabeça, tipo, por que o Goku Black se transformou em Super Saiyajin Rosé? Fala, cara, como é que o Goku Black, na forma base dele, conseguiu derrotar o Goku e o Vegeta tão facilmente?
Tudo isso é explicado no mangá, tá? No mangá é diferente, o Goku Black ele não derrota ninguém na forma base. O Goku Black ele é mais fraco que os Guerreiros Z, tá bom? Mostra como o Goku Black ele foi ficando mais forte, tá bom? Não é perfeito, tá? Tem muita coisa no mangá que você olha e você fala, cara, isso aqui é muito forçado, isso aqui é muito forçado. Mas mesmo assim, ele tem um ritmo muito bacana de se ler. E você acaba passando um pano pra isso. Por isso eu vou colocar no 7. Eu acho que é bem bacana, mas o final da Saga Black... Cara, eu não sei se eu coloco no 7 ou no 6, porque a Saga Black no mangá, ela tem um final ruim, assim como no anime, tá bom? E o Trunks também, o Trunks ele é... Tanto no mangá quanto no anime, você fica se perguntando, caramba, como é que o Trunks tá conseguindo lutar com o Goku Black? O Goku Black que derrotou o Vegeta Rosé. Só que o Vegeta Rosé no mangá, ele é derrotado, por quê? Porque o Rosé, ele gasta muita energia, como já foi explicado na saga anterior. Entendeu? E o Vegeta, ele vai treinar na sala do templo e ele bola uma técnica. Ele vai mesclando o Super Saiyajin God, que o Vegeta não tem no mangá, no anime do Dragon Ball, com o Super Saiyajin Blue. Técnica essa que o Goku depois ele usa no Torneio do Poder. E que o Goku já tinha utilizado contra o Hit na saga do Torneio do Champa. Por isso que eu vou colocar a saga do Goku Black em 7º. Eu acho que é uma saga bem bacana de se acompanhar, tá bom? É bem divertida, assim. Saga do Torneio do Poder no anime, do mangá, tá? Cara, a saga do Torneio do Poder no mangá, ela não é tão épica quanto no anime. Eu vou colocar a saga do Torneio do Poder, tá completamente... Nossa, isso aqui vai dar um tique em nós, meu Deus do céu. Vamos pensar aqui. A saga do Torneio do Poder, ela sem sombra de dúvidas, é a saga que a gente mais teve hype em todo o Dragon Ball. Por quê? Porque ela foi feita na época da internet. Tinha Twitter já, né? Eu acho que, por exemplo, tem muitas cenas em Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z, nossa, parariam a internet. A saga do Torneio do Poder parou. Só que, cara, eu acho que ela começa de uma forma muito mais épica, ela te deixa numa expectativa muito maior do que no mangá, tá bom? O mangá tem mais lógica, tá bom? O poder, isso é verdade. Isso é uma coisa que o mangá sempre vai ter, no que diz respeito a Dragon Ball Super, que são as sagas que foram adaptadas, o mangá ele vai ter mais lógica. Só que o anime, ele sacrifica a lógica pra tentar criar momentos épicos e lutas boas. A luta, por exemplo, do Goku contra a Kefla, se você for seguir as regras da fusão, não tem lógica. Por quê? Porque a Kefla, ela não pode ser tão forte assim, porque, primeiro, a Caulifla e a Kale, elas são desniveladas. A Kale, ela é incrivelmente poderosa. Ela é extremamente poderosa. E a Caulifla, ela não é tão forte assim quanto a Kale. Então, o nível de poder da fusão, ele ficaria muito desnivelado. E elas não são rivais. Por isso que o Vegito, ele é extremamente forte. Porque o Goku e o Vegeta, eles são rivais. E a fusão, e eles têm um nível de poder semelhante, tá? Eu não vou falar que eu gosto, tá, dessa regra, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não acho essa regra lógica. Mas são as regras que foram estabelecidas pelo Akira Toriyama, beleza? Então é isso que a gente tem que usar. Muitas lutas também no mangá, elas são muito cortadas. Por exemplo, a luta da Kefla contra o Gohan, ela tem lógica, mas ela é cortada. Você fala, pô, eu queria ver mais essa luta, sabe? Você não vê. A luta, por exemplo, o Toppo no anime, ele é muito melhor do que o Toppo no mangá. Embora o Toppo no anime simplesmente decide matar o pessoal do Universo 7, porque ele tem uma transformação, ele fica com o poder de Deus da Destruição. Isso que no anime que eu acho muito bacana. E no mangá não tem, porque o mangá ele quer ser mais lógico. E óbvio que o mangá, você tem que ser mais lógico. Mas o anime, a saga do Torneio do Poder no anime é mais épica, tá bom? Antes eu achava a saga do Torneio do Poder no mangá bem melhor. Hoje eu não tenho mais essa opinião. Eu acho que ela não é tão da hora quanto no anime. Ela é mais da hora. Mas você fica pensando, cara, isso não tem lógica nenhuma, sabe? Na saga do Torneio no Goku Black, você pensa, cara, isso não tem lógica. Só que no Torneio do Poder você fala, caraca, isso nem tem lógica, entende? É diferente. Mas eu vou colocar a saga do Torneio do Poder. Cara, eu acho que eu ia colocar as duas iguais. É porque a transformação, por exemplo, do Instinto Superior, como ela é feita no mangá, eu acho ela muito melhor do que no anime. Mas, por exemplo, o Vegeta não tem, por exemplo, a luta do Vegeta contra o Toppo. Ah, cara, tem momentos bem mais lógicos no mangá, como eu falei, como por exemplo a aliança do Freeza com o Frost no mangá, ela tem lógica. O Freeza ele faz o Frost
arregaçar um monte de participante, gastar basicamente todo o poder dele, sacrifica, por exemplo, são 3 ou são 2? São 2 participantes do universo 7, que é o Kuririn e o Tenshinhan, que eles são mais fracos em compensação aos outros, mas é um plano que tem lógica, porque elimina o Frost, porque o Frost é mais forte que os dois, e o Frost ele elimina um monte de gente a partir dessa estratégia do Freeza. No anime não, no anime o Vegeta quase é eliminado, por exemplo, cara. Não tem lógica nenhuma. Por isso que eu acho que eu vou colocar a saga do Torneio do Poder Mas, cara, eu fico pensando, será que a saga do Torneio do Poder do anime é melhor que a saga do Black? Pra mim não é, tá bom? E outra, a saga do Torneio do Poder do mangá, tem horas que você lê e você fala, cara, eu queria que tivesse mais. No anime, é o contrário. Você fala, putz, mano, eu acho que esse episódio aqui não precisava existir. Tá sendo tem muita enrolação. Devia ser uma coisa muito mais enxugada. Se tivesse uma mistura da saga do Torneio do Poder do anime com a saga do Torneio do Poder do mangá, ia ser uma saga espetacular. Não, espetacular também não, né? O Jiren também no anime é muito mais imponente que o Jiren no mangá. Tá bom? Mas eu vou colocar ela... Tá, a saga do... Eu não vou também colocar a saga do Baby na frente, tá? Eu não sou um retardado mental também. Cara, é que a saga do Kami tem muita importância pra lore de Dragon Ball, né? A saga do Torneio do Poder, eu ia colocar elas numa posição igual. Pera aí, vou fazer uma coisa aqui. A saga do Piccolo é melhor que a saga do Tenshinhan pra mim. A saga do Black... Cara, a saga do Black ela é mais dinâmica, tipo, ela é muito dinâmica de se ler, é muito legal de se ler. Ela não é perfeita, tá bom? Isso é verdade, ela não é perfeita e tal, mas eu... Inclusive eu vou colocar ela acima da saga do Tenshinhan, vai. Tem que ter um pouquinho de personalidade também. E a saga do Torneio do Poder aqui, ó. Eu vou subir a saga dos Saiyajins. Saga Piccolo vem pra cá. Saga Buu vem pra cá. Saga Piccolo Jr. vem pra cá. Cara, eu tô pensando, meu irmão. É que a saga do Torneio do Poder não é melhor que a saga... Eu acho que não é melhor que a saga do Goku Black no mangá. Ela é boa, mas ela não é melhor. Vou colocar ela aqui, ó. Assim. Eu não vou descer a saga do Baby. Eu não quero descer a saga do Baby, porque eu gosto muito dela. Ah, meu Deus do céu! Cara, de verdade, a saga do Torneio do Poder no mangá eu acho que ela é melhor do que no anime. Mas o anime tem coisas melhores do que no mangá. Entende? Por isso que é meio complicado pra mim. Pô, eu acho que eu deveria deixar tipo uma em cima da outra. Vamos fazer o seguinte então, ó. A saga do Tenshinhan vem pra cá. A saga do Kami vem pra cá. E a saga do Torneio do Poder do mangá vem pra cá. Cara, é que eu gosto da saga do Goku Black, sabe, do mangá. Tem algumas incoerências, tem coisa que não tem lógica, mas eu gosto, tá? E como é um de 0 a 10 do que eu gosto, vamos lá. A saga Moro, pra muita gente, inclusive pra mim, é a melhor saga de Dragon Ball Super. Então ela não pode ficar abaixo. Então eu vou colocar, vamos subir isso aqui. Não, não tem como subir, né? Eu vou ter que abaixar. A saga do Moro, cara, ela é boa, de verdade. Mas pra mim é até aqui, Dragon Ball, tá? Depois, sabe aquela coisa que Dragon Ball não tem tanta graça assim? Ela é melhor que a saga do Goku Black. Ela é mais divertida de se ler. Ela tem coisas que remetem muito a Dragon Ball Z. A saga do Freeza, a saga do Cell. Eles tentaram fazer basicamente o Toyotaro tentou fazer uma mistureba. E ficou uma mistureba boa. Não é tão perfeita assim quanto as sagas do Dragon Ball Z. Eu coloquei a saga do Moro à frente da saga do Majin Buu, mas ela não é melhor que a saga do Majin Buu. Vamos subir, vai, tudo aqui. Eu depois vou ter que descer tudo, tô fazendo um maior embrulho aqui. Vou colocar a saga do Moro aqui. O Moro é um baita de um vilão.
tem lógica ele aparecer, tipo, do nada tem lógica. O que eu não acho que tem lógica é a Patrulha Galáctica, tá? Porque a Patrulha Galáctica resolveria muita coisa no universo de Dragon Ball, tipo o exército do Freeza, se ela não existisse. Ele é um vilão de milhões e milhões de anos atrás. Você tem a reutilização do Majin Buu, dos Kaioshins. Você tem cara, o Vegeta enfrentando... O Goku e o Vegeta enfrentando o Moro lá no novo planeta dos Namekuseidins é muito bacana. A única coisa que não é muito bacana, pra mim, o Vegeta deveria ter finalizado o Moro. Eu acho que o Goku e o Vegeta poderiam até lutar juntos, mas eu acho que o Vegeta deveria ter finalizado o Moro. E... cara, aqui tem umas coisinhas aí que eu falo, pô, tipo Goku Suzano. Isso pra mim, isso pra mim, eu não gosto muito. Não que seja ruim, tá? É que eu mesmo não gosto muito. Cara, mas as lutas são boas, as lutas são bacanas. Eu acho que os prisioneiros lá da prisão galáctica que escapam não são tão legais assim, tá? Mas eles são, por exemplo, muito melhores do que, por exemplo, os membros do novo exército do Freeza. Cara, vamos deixar ela num 8 aqui, entre o 8 e 7. Tá de bom tamanho, porque ela é legal de se ler. Ela é legal de se ler, pra mim não tem capítulo ruim. Assim como a saga do Goku Black. Tem o Goku também dominando o instinto superior, o treinamento dele com o Meros, que eu acho meio forçado também, às vezes. Putz, tô pensando aqui, cara. Eu acho que vai sobrar, hein? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vem cá, vou descer tudo. Vou descer tudo, tá tudo desnivelado, mas não tô nem aí. Nossa, aqui ficou desnivelado num nível preocupante, nego. Vamos descer aqui, ó. Pronto, coloca a saga do muro no 7. Eu acho que ia ficar boa. É uma boa posição pra ela. Aí eu desço daqui, essa sargento fica certinho. Outras duas aqui. Tá bom. Aqui eu acho que tá bacana aqui. Eu acho que ficou bom. Porque a saga do Moro é uma saga bacana de se ler. É legal. Eu gosto bastante de ler essa saga. A dinâmica do Goku e do Vegeta na Patrulha Galáctica eu acho legal. Tem humor nessa saga, uns quadros que eu ri, que eu achei bem bacana. A personalidade do Goku pra mim nessa saga, pelo que eu me lembro, ela não é tão escrotamente ruim quanto na saga do Torneio do Poder ou na saga do Goku Black. Ah, inclusive, cara, esqueci de falar uma coisa no Torneio do Poder que pra mim é muito importante. Na saga do Torneio do Poder no mangá, o Goku, ele é responsável por salvar os outros universos. No anime, o Goku, ele é responsável basicamente por levar os outros universos à extinção. Mas no mangá, não. No mangá, o Zeno-sama, ele ia exterminar muitos universos, inclusive o universo do Goku, dá a entender que ele ia exterminar o universo do Goku. Mas o Goku, ele chega na hora exata e dá a ideia do torneio pro Zeno-sama. Então o Goku aqui, pelo menos ele salva todos os universos que iam participar do torneio, tá? Eles dão uma chance desses universos sobreviverem. O que pra mim é importante, que leva por isso que eu inclusive vou deixar ele aqui na frente, tá bom? Cara, pra mim não tem lógica, tá? O Goku, ele dá pro Moro. Inclusive eu tenho, tá, essa edição do Dragon Ball Super aqui. Não, mas não tá aqui, tá lá dentro. O Goku dá uma semente dos deuses pro Moro, pra mim não tem muita lógica, tá, gente? Tá? Na saga do céu tem lógica. Pro Vegeta tem lógica lá na saga do Freeza, por exemplo. Saga do sobrevivente. Cara, aqui eu confesso uma coisa. Aqui tem coisas no arco do sobrevivente que eu acho muito bacana. A reutilização da história dos Saiyajins, entre aspas. Entre aspas não, né? Os Saiyajins fazendo merda. Você voltar a falar do exército do Freeza. Os vilões serem, por exemplo, vilões que estavam envolvidos com o exército do Freeza, eu acho legal. Mas esses vilões, eles não são tão carismáticos. Eles não serem vilões extremamente poderosos, eu acho bacana. É uma ideia bacana. O Granola, ele é um cara que eu gosto, mas
O fato dele ficar mais forte com as esferas do dragão me incomoda um pouco. Eu não gosto muito das esferas do dragão do planeta cereal, que é o, se não falha memória, o planeta cereal, o planeta que ele tá aqui, isso que eu li, tá? Eu li esses dias o mangá. Tem um ego superior do Vegeta que é bacana, tem um Goku dominando formas diferentes, buscando formas diferentes de dominar o instinto superior, que é bacana. As lutas do Goku, do Vegeta contra o Granola é bacana, mas eu acho o Gas um vilão bosta, tá bom? Eu acho muito bosta. E é aqui que eu começo a ter um sentimentozinho de que Dragon Ball não tem mais tanta graça e não passa aquela sensação que passava no Z. E muito menos que passou, por exemplo, na saga do Goku Black. E olha que o Goku Black no mangá ele não é um vilão que ele é ameaçador. Mas é uma saga bacana de se ler. Muita gente gosta, mas ainda não tô levando em consideração de muita gente. Eu acho que eu vou colocar ela num... Eu acho que ela é melhor que o Torneio do Champa. Eu não vou abaixar essa saga Pilaf nem a pau. Eu acho que eu vou colocar ela na frente da saga do Goku Black no mangá. Não, mas eu acho que ela é melhor que a saga do Torneio do Champa. Vai, Garlic Jr., você tá sobrando já, velho. Mas deixar ela no 4 também, no 3 também é complicado, né? para analisar aqui. Deixar ela no 3 é complicado também. Vou abaixar o Daima, abaixar o Torneio do Champa. Cara, esse Torneio do Champa... Agora que eu percebi que o Torneio do Champa aqui tá com uma disparidade absurda. O Torneio do Champa no mangá não é melhor que a saga do Goku Black no anime. Aqui, Tânis, tá bom aqui. Vou subir a saga do Goku Black aqui. Acho que fica bom assim, tá? Tá bom. Acredito que fica bom. Também, uma coisa também, ele dá essa saga aqui, ela termina dando indícios pra uma saga, até mesmo uma saga final, que é o Freeza preto. Eu não gosto muito dessa forma do Freeza, tá? Eu gosto que o Freeza, ele de uma forma pra outra, ele muda completamente a forma do corpo dele, mas eu também não gosto muito do Golden Freeza, mas essa daí é pior ainda. Essa saga aqui eu confesso que eu tive a mesma animação assistindo a saga dos Dragões Malignos. Então, nossa, não é que ela seja ruim, tá? Mas eu não tive saco pra ler essa saga direito. Parece que foi penosa. Aqui tem a volta da Red Ribbon. Você tem, primeiro, ponto positivo. Igual que eu falei aqui da saga do Garlic Jr. Não tem Goku, não tem Vegeta. Você tem a nova transformação do Gohan. Você já teve, né, o filme do Dragon Ball Super Super Hero. Você tem o protagonismo pro Goten, pro Trunks. Explicações a respeito da Red Ribbon, que eu acho bacana. Mas aqui eu tava lendo com a sensação de... tá bom. Não tem, pra mim é bacana você ter uma ameaça na Terra que o Goku e o Vegeta não estão. Mas eu não gosto do Cell Max. O Cell, ele é espetacular e o Cell Max é uma bosta. A transformação do Gohan Bestial, pra mim, ela é extremamente forçada. Sim, o Gohan estava treinando em Dragon Ball Super e não mostrou ele treinando. Mas ele ficar forte em um nível que ele enfrenta o instinto superior é loucura. A transformação do Piccolo, pra mim, não é nem tão questão de força. Talvez não seja nem tão forçado assim, mas o Cell Max, ele ser extremamente forte também, pra mim ele é um pouco forçado. A forma como o Piccolo ele ganha as suas novas transformações eu não gosto, tá? Eu também não gosto do design das transformações do Piccolo. Eu acho o design do Gohan Bestial até que legal, que lembra muito do Gohan Super Saiyajin 2. Mas é só basicamente o cabelo branco, a cor dos olhos de uma forma diferente, o raio, né? Bem mais... criativo, né, digamos assim, do que o próprio instinto superior, que só muda a cor do cabelo do Goku. Por isso que eu vou colocar ela no 2, cara. Eu não tenho, lendo essa saga aqui, eu não fiquei com nenhuma sensação de ameaça, mano. Na partir da saga do Piccolo Daimao, você fica com aquela sensação de ameaça, sabe? Em Dragon Ball você fala, caraca. Até mesmo a parte da saga da Red Ribbon, quando o Goku vai enfrentar o Tal Pai Pai pela primeira vez.
Eu acho que é isso. Vamos só reler pra ver se eu não tô cometendo nenhum crime. Renascimento de Freeza no 0, Aventura Espacial Super 17 no 1, Dragões Malignos, Super Hero e Garlic Jr. no 2, Saga Daima no 3, Torneio do Champa no mangá também no 3, a Saga do Bills aqui no 4. Só dando uma arrumadinha aqui. Vovó Urana e Saga Granola aqui também no 4. Ah, tá bom. Goku Black no anime no 5, mas eu acho que será, talvez, eu acho que a saga do Granola. Eu vou cometer o Tony aí, vou cometer o crime. Vou colocar aqui a saga do Goku Black no anime atrás da saga do Granola. Saga do Pilaf, que é a saga que começou, não é... Não, peraí. Tá, agora sim. Porque a saga do Baby não é melhor que a saga do Pilaf. Saga Torneio do Poder do anime atrás do poder no mangá. Saga do Kami, principalmente aqui no mangá pra mim. Tá, saga do Tenshinhan. Saga do Goku Black, saga do Moro. Saga Bull, saga do Pico do Daimon. Ah, é verdade, né? Vamos decidir o 10. O 10 pra mim é a saga da Red Ribbon. Eu gosto muito da saga da Red Ribbon. Expliquei já no porquê quando eu coloquei ela no 10, pra mim ela resume, ela sintetiza Dragon Ball de uma forma espetacular. Eu acho que a Saga do Céu, ela sintetiza Dragon Ball na fase mais séria, de uma forma muito, muito boa. Ela tem um vilão também que ele quer evoluir, mas depois ele só quer lutar contra os caras mais fortes. Basicamente, as células Saiyajins dele falam muito mais alto. Você também tem aqui os Guerreiros Z lutando. O Tenshinhan segurando o céu, pra mim é uma cena espetacular. A animação dessa saga aqui é uma bosta. Em alguns episódios, como por exemplo, quando o Cell ele se torna perfeito e depois ele derrota o Trunks, você tem uns takes de animação lá lindos, mas em outros episódios da saga Cell é muito feio. E a saga do Freeza aqui também, cara. A saga do Freeza aqui ela é espetacular. Já falei os motivos. A saga dos Saiyajins também. É meio estranho, né? Porque eu coloquei a saga dos Saiyajins, Freeza e Cell. Eu gosto, porque mano, a leitura, caramba, a leitura dessas sagas aqui é uma leitura muito boa, muito dinâmica. O que eu elogiei, por exemplo, em Dragon Ball Super, da leitura dinâmica em muitas sagas, mesmo você lendo e falando, mano, isso aqui não tem lógica nenhuma. Tá em Dragon Ball clássico, em Dragon Ball na fase Z. Tá bom, meus queridos, eu acho que é isso. Eu acho que eu posso ter cometido algum crime. Talvez daqui a um tempo eu assista esse vídeo e falo, nossa, que bosta, que crime eu cometi aqui. Mas tudo bem. Muito obrigado, meus lindos. Vocês são maravilhosos, vocês são lindos, vocês são incríveis. Valeu!